Olá, bom dia, boa tarde. Essa semana eu entrei live aqui para comentar a respeito de um fechamento que eu fiz, né, na terça-feira de manhã. A live foi na quarta, né, a respeito da sensação de leveza que vem quando você faz um fechamento em algo que não está sendo mais gostoso, né, de alguma forma não está sendo contribuição para você. Porque por mais que eu queira, né, que eu deseje ser contribuição para facilitar a vida das pessoas, esse processo todo tem que ser bom para mim também. Se não for bom para mim, vai ficar pesado e eu não estarei dando o melhor de mim. Então eu falei sobre o fechamento das meditações, né? E depois eu me lembrei de um outro fechamento que foi bem interessante. Quando eu fiz o curso de Reiki, vou abrir arquivo aqui, né? Quando eu fiz o curso de Reiki, foi o primeiro curso nessa linha das terapias, né, que eu fiz. O que aconteceu? Oi, Paula, querida. Eu quis começar a atender pessoas, quis começar a ajudar. Então, lógico, eu comecei em casa com as crianças. A minha sogra quebrou a coluna naquela época, então eu fiz atendimentos para ela, né? Eu ia 3 vezes por semana na casa dela, e uma outra pessoa, tudo atendimento voluntário, né? Assim, digamos, nada pago. E daí tinha uma ONG, que eu já trabalhava nessa ONG, né, a Maria Helen Drexel, e eu entrei lá primeiro para ajudar a arrumar recursos financeiros. Depois eu adotei algumas crianças para dar aula particular, né, para dar aula de reforço. Fui com uma ilusão de dar aula de inglês, quando na verdade elas não sabiam nem o português, então eu acabei mudando, né, o tema das minhas aulas, e eu já estava lá dentro, assim. Aí eu fiz o curso de Reiki e comentei com a Angélica, querida. Eu falei, Angélica, olha, eu fiz um curso assim, e eu gostaria de colocar à disposição de vocês aqui. Aí ela falou, Reiki, o que é isso, né? Aí eu expliquei assim muito rapidamente, mas ela estava corajosa, ela quis experimentar. E a gente combinou um dia, um horário para eu ir. Não tinha maca, a gente colocava edredom no chão e eu sentava do lado ali, né? Santa posição de lótus, né? Para poder ficar pertinho da pessoa. E aí eu fui fazendo esse trabalho. Eu fiquei lá por 3 anos e meio, mais ou menos. Uma vez por semana eu atendia, chegava às 7 da manhã e atendia as meninas, umas 4, 5 meninas que trabalhavam lá. Atendia algumas crianças também, mas não era meu foco principal. Era mais atender as meninas que trabalhavam com as crianças, né? Porque não é um abrigo, mas é uma instituição que recolhe crianças de rua, né? Ou hoje em dia não são de rua, elas são encaminhadas pelo fórum e são colocadas em várias casas. E foi muito gostoso. Eu fiz, nesse período, foi o meu estágio não remunerado, né? Aprendi muita coisa, conheci pessoas incríveis e fui aprimorando, né, a minha sensibilidade ali com a energia, começando a entender um pouquinho, tal. Totalmente eu ainda não entendo, mas é uma coisa interessante como a gente vai ficando mais à vontade com esse processo. E aí foi. Depois eu fiz o curso de aromaterapia, que foi junto no mesmo ano, e fui acrescentando coisas. Então eu saía para ir para lá carregada de material, né? Era uma mala com cristais, óleos essenciais, com incenso, com um monte de coisa, e cartas, baralhos, oráculos e etc. Fora o material de estudo que eu achava que eu tinha que levar, né? Porque vai que eu preciso saber alguma coisa que eu não sei de cabeça, né? Grande insegurança, né? Enfim. Aí eu sei que eu ia de mala, né? Eu ia de mala. Aí passaram-se 3 anos e a Angélica saiu de lá. E a Angélica mora no meu coração até hoje. Ela me carregava no colo, assim, né? Ela fazia bolo para levar, porque a manhã toda, 1 hora, me dava fome. Ela preparava café, ela arrumava a sala, cuidava com todo carinho do espaço que a gente ia usar.
E depois da primeira vez que eu atendi a Angélica, ela falou para as meninas assim: olha, eu não sei o que ela fez, mas vocês têm que experimentar, né? E aí acabei tendo mais pessoas para atender, né? Fui atendendo mais pessoas. Porém, né? Depois que a Angélica saiu, a coisa ficou meio solta, né? Ficou meio solta, porque quem que cuida? Não sei. Quem que vem primeiro? Não sei. Não, mas eu tenho reunião e não sei o que. Aí começou a dar uma certa confusão. Então, às vezes eu chegava lá às 7 da manhã, gente, galera, 7 da manhã para atender, e eu ficava 40 minutos na porta esperando, porque ninguém sabe quem ia chegar. E eu chegava para atender, a sala tava suja. Começou a ter umas coisas assim, obviamente que eu não tinha mais meus bolinhos, minhas comidinhas, né? Essa parte muito gostosa que a pessoa pensa em você, né? É um presente isso. Oi, Tânia, tudo bem? Oi, Marilena. Amor Soleto aqui. Enfim, então eu sentia a falta desse carinho, né? E a coisa começou a ficar meio esquisita para mim. Então eu comecei a me incomodar e comecei a querer cobrar alguma coisa. Escuta, atendimento voluntário, amiga, você não vai cobrar nada. Eu comecei a me julgar errada por estar com a sensação que eu tinha que cobrar alguma coisa, porque aí tinha umas lógicas, né? Não é só eu e minhas mãos e a energia. Eu tô levando óleo essencial, eu tô levando material, eu tô levando cristal, eu tô dando coisa para elas. Assim, essa lógica não serve para nada. Essa lógica só tava eu tentando justificar que eu tava tendo algum gasto com aquilo. É claro que eu tava, óbvio que eu tava, né? E seria talvez normal cobrar, né? Mas não tinha como cobrar, né? Era esquisito demais isso. Quando eu me dei conta, o que estava acontecendo na realidade? O que estava acontecendo é que estava pesado para mim, né? Então eu sentei com a outra moça que trabalhava lá, falei: olha, não tá assim tão bacana para eu atender vocês, tá tendo uns problemas de organização, de horário. Vamos ver se a gente se organiza para, né? Tem um grupo de WhatsApp para isso, para não acontecer mais de eu ficar aqui 1 hora esperando para entrar, de ter sujeira na sala e ter que arrumar tudo antes de começar, varrer, etc, etc. Enfim, não adiantou muita coisa, né? E aquilo foi ficando cada vez mais pesado para mim. Eu não tinha tanta clareza e eu não tinha essas ferramentas do Access que eu tenho hoje. E eu não usava as perguntas dessa forma, como eu uso hoje com tanta facilidade, né? E o que eu fiz? Passou quase um mês, era de terças-feiras que eu... Entrou uma ligação aqui, gente, desculpe. E daí, o que aconteceu? Eu fui dormir na segunda-feira à noite, de novo a ligação. Eu fiz uma oração. Eu pedi ajuda, então, pro meu anjo da guarda, eu superior, enfim, dá o nome que você quiser, que ele me mostrasse se era realmente para eu parar de atender lá, né? Eu falei: me fala, mas pelo amor de Deus, seja claro, seja muito claro, porque eu sou meio devagar para entender mensagens codificadas e coisas assim. Então, por favor, seja claro. E daí eu dormi e eu tive um pesadelo horrível, que eu tava chegando lá para atender, toda de branco, que eu ainda achava que eu tinha que trabalhar de branco, e tinha tido uma enchente, São Paulo tem disso, né? Tinha alagado as ruas, o meu carro eu parei no meio da rua, água pela porta, assim, eu desci do carro, aí tinha um velhinho, X, não sei quem, com cara de vovô bem bonzinho, assim, sabe? Vovô cuti-cuti. E ele veio e ele tentou me afogar naquela água nojenta e eu ficava pensando que aquela água ia entrar nos meus ouvidos e tinha xixi de rato e tinha sujeira, poluição, aquilo começou a me dar um nojo terrível, assim. Eu saí dessa cena e aí eu já tava lá na associação toda suja, enlameada, sentada num banquinho e eu pensava assim: nossa, como que eu vou atender? Eu tô suja, eu tô muito suja, eu tenho que me trocar. Eu tava realmente, né, com a roupa toda lameada.
E acordei chorando, né? Assim, tipo, vamos lá, né? Se eu pedir clareza, a clareza veio, né? Enfim. E, gente, mas precisa chegar nesse ponto? Fala, né? Precisa. Bom, no caso precisou, não vou me julgar como sendo devagar, né? Acorda pra vida, minha filha. Mas são vários processos e vários fechamentos que a gente faz, né? Às vezes é relacionamento pessoal, às vezes é trabalho, às vezes é uma amizade que não dá mais liga, né? Não funciona mais. E a gente fica protelando, fica tentando consertar aquilo, a coisa não tá legal e você fica tentando consertar. E isso é uma coisa que eu aprendi com o Axis, que assim, a gente faz uma escolha, né? Por exemplo, essa escolha. Eu escolhi atender voluntariamente naquela ONG. Nunca mais eu posso mudar essa escolha? Eu vou ter que morrer com ela? Eu vou ter que fazer ela por 200 anos? Eles podem me mandar embora, mas eu não posso sair? Eu não posso pedir pra sair? Oi, 1, 2, 3, pede pra sair? Né? Né? Assim, ao mesmo tempo, às vezes você tem gente que muda de ideia, como troca de roupa, e, né? Tem tanta leveza e tanta facilidade em sair, entrar dos processos, que parece que não aprofunda em nada, né? É um outro extremo. Mas depois que eu falei com vocês na quarta sobre o fechamento da meditação da terça, né? Me veio de compartilhar essa história, né? E também uma coisa que eu acho bacana dessa história toda é que uma das formas que eu sempre tive muito viva comigo de comunicação, uma forma de comunicação com a nossa sabedoria, vamos chamar assim, são os sonhos, né? O sonho não é uma descarga elétrica do cérebro que, né, cospe informação enquanto você está dormindo, como se fosse fazer uma limpeza, assim. O sonho, a gente está em outro universo, a gente está em outra dimensão, a gente está em contato com outras pessoas, né? Alguns são extremamente reais e alguns são meio rasos mesmo, que são uma coisa mais do dia a dia, de revisão de coisas que aconteceram no dia a dia. Mas desde muito pequena eu tenho um caderno de sonhos, eu anoto os meus sonhos são muito vivos. Eu tive um sonho incrível essa noite também, né, que não convém comentar agora, né, foge do tema, mas é uma forma da gente se comunicar, tá? E, inclusive, a respeito do sonho como forma de comunicação, também a gente tem um físico francês chamado Jean Garnier Mallet, tá? Para quem quiser buscar. Ele tem uma teoria que ele chama de o duplo, ou doble. Bom, eu li tudo em espanhol, né? Então para mim ficou doble. Que o que ele fala é isso: a gente está nessa dimensão, mas a gente tem uma contrapartida nossa, uma outra parte nossa, que é adimensional, que sabe passado, presente e futuro, não tem essas limitações e ela pode acessar todas as respostas que a gente precisa. Então ele dá essa sugestão de que quando a gente vai dormir, você tem uma questão te incomodando, um problema, um X, qualquer coisa, você põe a questão, fala assim: olha, eu tô com esse problema, eu quero resolver uma questão de saúde, de emprego, disso e daquilo. Por favor, me arruma a resposta, né? E aí eu vou pegar a Vera Marfés aqui e falar na menor linha de tempo possível, né? Porque o tempo é elástico também e ele não é essa coisa linear como a gente pensa que é. Então você pode perguntar e você vai ter a resposta em sonho ou de outra forma, né? Para mim o sonho é muito, não vou falar muito fácil, mas é muito presente. Então é uma forma que eu uso com alguma facilidade. Não é sempre que vem dessa forma, mas eu presto muita atenção nos sonhos. Eu presto muita atenção porque quase sempre eles me ajudam a resolver as coisas, né? Então aí eu passo a ter um acesso a coisas que eu não teria, tá?
Então, vamos escolher a leveza, né? Vamos escolher o fácil. Escolher o fácil é difícil pra caramba, porque essa realidade está pautada pelo negativo, pelo esforço, pela dinâmica do sacrifício, né? Então a gente tem que se descolar, se a gente quiser ter mais facilidade, né? Se descolar desse padrão, né? Que é um padrão imposto, é um padrão aprendido. A gente pode aprender outras coisas com facilidade, alegria e glória, não é? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, nessa live sem aviso, que agora eu tô assim, sei lá, deu vontade. Tá leve pra mim agora? Ok, então vamos! Alguém tem alguma pergunta? Tem duas queridas aqui assistindo, olha só, entrou a Marilena, a Tânia, mas acho que elas saíram. Se tiver alguma pergunta, pode colocar. Ok. A gente se vê na próxima, tá? Um beijo grande, qualquer coisa me manda no WhatsApp.